Fala pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre farmacocinética e vamos falar sobre distribuição. Já deixa um like já, que isso ajuda demais o canal a crescer. E caso você não tenha visto o vídeo anterior, vamos deixar um card aqui em cima, né, para que você veja e vamos lá. Bom, no vídeo anterior a gente viu que a droga, ela é primeiro, né, o medicamento, ele é primeiro absorvido, certo? Pelo trato gastrointestinal, que é o estômago e o intestino, né? Depende do pH, depende de todos aqueles fatores que nós falamos. E depois ela vai ser distribuída pelo corpo através do sangue, ou pela via intravenosa, que no caso ela não precisa ser distribuída, ela já está entrando na corrente sanguínea. Então ela também vai seguir agora dessa etapa para frente, a etapa de distribuição. Quando essa molécula ela chega no sangue, ela vai ser distribuída para o corpo inteiro. Nós temos dois fatores que vão influenciar, né, essa distribuição e vão dizer para a gente também aonde que ela vai entrar e onde que ela vai atuar. Esses seriam, por exemplo, a lipossolubilidade. Lipossolubilidade quer dizer o quê? O quão solúvel essa molécula vai ser em lipídios, em gordura, em óleo. O que que isso traz para a gente, né? O que que isso fala para a gente? Quando uma molécula ela é muito lipossolúvel, ela atravessa, por exemplo, a placenta e a barreira hematoencefálica. Quando ela é pouco lipossolúvel, ela tem mais dificuldade de atravessar essas barreiras. Um exemplo onde a gente pode ver isso são os antihistamínicos, ou seja, aqueles antialérgicos. Bom, quem já tomou antialérgico, alguns, né, antialérgicos, sabe que alguns não causam sono, mas retiram alergia. Outros retiram alergia também, mas causam muito sono. Isso porque o antialérgico ele atua num ponto do cérebro que é um ponto que determina o nosso sono no cérebro. Então, quando essa molécula ela é muito solúvel em gordura, ela é muito lipossolúvel, ela atravessa essa barreira hematoencefálica, uma barreira do cérebro, e ela atinge esse ponto do cérebro que regula o nosso sono. Quando ela é menos lipossolúvel, ela tem mais dificuldade de atravessar essa barreira. Então ela não acaba não causando esse sono. Não é que ela é menos fraca, né? Que ela é mais forte ou ela é mais fraca. Não. Se você sentiu sono, é porque provavelmente essa molécula era mais lipossolúvel. Se você não sentiu sono, provavelmente essa molécula é menos lipossolúvel. Isso no caso dos antihistamínicos. Agora, de maneira geral, a gente também tem outro fator, que é o fator de tamanho da molécula. Se a gente tem uma molécula muito grande, com um peso molecular muito grande, ela dificilmente vai atravessar essa barreira hematoencefálica. Por exemplo, você tem um buraco de 5 centímetros e você está tentando colocar uma peça ali de 10, ela não entra, certo? Ela é muito grande para aquele buraco. Agora, se você tem um buraco de 5 centímetros e está tentando colocar uma peça de 1 centímetro, ela vai passar sossegada. Então, além da lipossolubilidade, esse peso da molécula, né, que é determinado também pela quantidade, tamanho que essa molécula tem, ele influencia muito se ela vai atravessar ou não essa barreira hematoencefálica. Se ela atravessar, ela pode causar outros, né, efeitos adversos que ela não causaria se ela fosse menos lipossolúvel ou menor. Às vezes, algumas moléculas elas têm que até mesmo, por exemplo, elas têm que atravessar essa barreira hematoencefálica porque ela tem que atingir o cérebro para ela ter esse efeito desejado. Então aí a gente tem que procurar uma molécula menor ou uma molécula mais solúvel em gordura. Bom, agora falando de armazenamento, né, dessas moléculas, desse fármaco, como é que faz? Como que o nosso corpo armazena elas? A principal de todas que a gente tem para armazenar a molécula no nosso corpo são as proteínas plasmáticas. Tá, mas quais são as proteínas plasmáticas? Albumina, lipoproteína, glicoproteína e as globulinas alfa, beta e gama. Essas são algumas, né, das proteínas plasmáticas no qual o medicamento consegue se ligar. A albumina, por exemplo, ela tem uma característica, né, ela é mais alcalina. Então, os medicamentos que vão se ligar na albumina, normalmente eles são ou neutros ou são medicamentos mais ácidos. No caso da alfa-1 glicoproteína, os medicamentos que se ligam nela são medicamentos mais básicos, justamente porque ela é uma molécula mais ácida. Então, ela tem aquela ideia da neutralização, elas têm mais afinidade. Uma outra opção também que o nosso corpo tem, por exemplo, para armazenar, né, esses fármacos, medicamentos, essas drogas, qual que é? É os líquidos intracelulares. Nesse caso, não acontece muito, às vezes é até mais raro, né, de acontecer, com moléculas exógenas, essas moléculas que vêm de fora do corpo para dentro.
ela acontece mais com moléculas endógenas. As moléculas endógenas são as moléculas que o nosso corpo produz. Então, o nosso corpo consegue armazenar melhor as moléculas que nosso próprio corpo produz nos meios, né, dentro dessa célula, no líquido intracelular. Outro local que nós temos, por exemplo, para a gente armazenar medicamento seria a gordura. Todo o corpo tem gordura, você não é isento de gordura. O que acontece é que algumas pessoas elas chegam, por exemplo, a ter obesidade 1, 2, 3, obesidade mórbida. Idosos normalmente têm uma quantidade maior de gordura. O que acontece? Quando ela não é armazenada, certo, ali na proteína ligada para ela ser distribuída para o corpo, a gente consegue armazenar ela na gordura. O benefício é que ele influencia muito no tempo de meia-vida desse fármaco, mas também tem problema, porque você tem que controlar a dose, certo? Porque se uma pessoa que ela é mais gordinha, por assim dizer, certo? Ela tem mais gordura no corpo, o que acontece? Ela armazena mais. Então você tem que fazer um ajuste de dose, né? No caso da farmácia clínica, no caso da medicina clínica ali, você tem que fazer um certo ajuste de dose, justamente porque essa pessoa ela pode ter ela tem uma chance maior dela armazenar do que outras pessoas. Então isso pode influenciar, por exemplo, em aumentar efeitos tóxicos ou prolongar o tempo, né, da ação que esse fármaco vai ter. Então isso também é um outro fator que o nosso corpo armazena, que é na gordura. Tanto que a gente tem, por exemplo, o exemplo que a gente deu no começo, das drogas lipossolúveis. Agora, em relação ao tempo de meia-vida, o que é o tempo de meia-vida, né? O tempo de meia-vida é basicamente o tempo em que essa substância vai cair pela metade da concentração. Mas como assim? Vamos supor que você tem 100 gramas de um medicamento, por exemplo. É muito, né? Mas é hipotético. Você tem 100 gramas de um medicamento. Vamos supor que o tempo de meia-vida dessa molécula em específico seja 5 horas. Você consumiu ela, você vai ter 100 gramas. Daqui 5 horas, ela vai ser reduzida para 50 gramas. Ou seja, nesse tempo de 5 horas, a concentração caiu pela metade. Concentração plasmática cai para 50 gramas. Em 10 horas, ou seja, mais 5 horas, certo? Mais um tempo de meia-vida, de 50 ela vai cair para 25. De 25 ela cai para 12,5 quando ela chegar em 15 horas. Cada molécula vai ter o seu tempo de meia-vida, certo? Então, novamente, né, o que a gente sempre fala aqui no canal, tudo depende da molécula. Bom, de maneira geral, então, nós temos que a gente ingere, certo? Comprimido por todas as vias, ele vai ser absorvido. No caso do intravenoso ou endovenoso, né? Ele vai direto para a distribuição. Nosso corpo vai distribuir ele através do sangue, essa molécula, e ela pode ser armazenada. Ela pode ser armazenada nas proteínas plasmáticas, que nós citamos, ela pode ser armazenada no líquido intracelular, se ela for endógena, exógena é bem difícil. Ela pode ser armazenada em gorduras, então existe uma certa precaução e um ajuste de dose tanto para adultos que tenham, né, mais gordura, adultos obesos, pessoas obesas, né, de maneira geral, e idosos. E nós temos também, por exemplo, quando ela pode ser ligada ou não ligada, que no caso é livre. Ligada, ela não está exercendo uma ação farmacológica, certo? Ela só está, por exemplo, armazenada ali na proteína. E a forma livre seria quando ela se desprende dessa proteína, porque baixou essa concentração no sangue, então ela precisa soltar para ela equilibrar essa concentração e ela vai começar a ter essa ação. E isso influencia, sim, e muito, no tempo de meia-vida. É isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar um like para ajudar o canal. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.